Boa noite. Você provavelmente já ouviu aquela musiquinha de criança da barata mentirosa, que era sempre num trechinho dizia que a barata tinha uma coisa, mas vinha outro trecho desmentindo que ela não tem. Talvez essa é a história que reflita a vida de Diego. Diego era um mentiroso de mão cheia. Era o famoso Forrest Gump, pescador, aquele cara que contava mentira que todo mundo já sabia que era verdade. O cara não sabia mentir. Ele contava cada coisa, as pessoas ficavam até abismadas, já sabiam que aquilo não era verdade. Diz, uma frase do seu Miyagi, aquele lá do filme Karate Kid, que mentira se torna verdade quando alguém quer acreditar nela. Só que ninguém queria acreditar nas mentiras que Diego contava. Diego, na época, tinha seus 34 anos de idade, era morador do Rio de Janeiro. Lugar nobre, lugar muito bacana. O lugar assim não chegava a ser uma zona sul da vida, mas era um bairro da Zona Norte muito bom de se morar. Mas Diego, no seu condomínio, era contando uma mentira mais pitoresca do que a outra, que todo mundo já sabia que não era verdade. Diego se passava por produtor artístico. Ele tinha em sua casa, no seu celular, retratos, fotos do lado de famosos, que dava para ver que até criança de 3 anos já sabia que aquela foto era photoshopada, como queiram dizer, eram produzidas em programas aí, aplicativos que fazem montagem de fotos. Assim acontecia com o Diego. Algumas pessoas até acreditavam, porque viram ele lado a lado com a Cristina Rocha, mas dava para ver que a Cristina Rocha estava um pouco maior do que ele, que era uma foto montada por computador, e do outro lado tinha uma outra atriz, tinha outro jornalista famoso, e assim tinha na casa dele. Poucas pessoas percebiam que eram fotos montadas, fotos picotadas, que ele pegava, zerava o fundo e botava do lado dele como se fosse ele mesmo ali tirando aquela fotografia. E aí ele tinha a mania de falar, eu vou te levar no SBT, lá você vai gravar com famosos e não sei o que. Botava até uniforme falso, mas nunca ele concluía isso. Ele sempre dava um jeito de ludibriar alguém. Até que então ele se passou por aquelas pessoas que chamam aí de cambistas. Ele tinha ingressos para ver os jogos no Maracanã, mas ingressos esses que eram mais falsos, de R$3. Ele chegava para uma pessoa, chegou lá, aqui eu conheço um rapaz lá que trabalha na bilheteria, ele me deu esses ingressos aqui, para ver o jogo, para ver Botafogo e Flamengo, vocês estão interessados? Ele falou com o vizinho dele, e o vizinho, na emoção, na empolgação, aceitou aqueles ingressos. Foi lá, chamou os filhos, se arrumou, era um domingo de tarde, e aí, chegando lá, o fiscal falou, opa, pera lá, olha, você não sabe ler não? Olha aqui, E tava lá no ingresso, que o ingresso era do ano passado. E ele ficou pistola da vida e falou, perdi o dia, perdi o domingo, perdi minha folga e não vi o jogo. E ele falou, pera lá, a gente não vai ficar sem ver o jogo não, vamos pro barzinho ali onde só tem homem, e a gente vai ver o jogo lá. Assim aconteceu. Chegando em casa, ele já arregaçou suas mangas para dar um couro no Diego, esse vizinho, aqui que chamaremos de Alex. Mas a esposa aconselhou, falou, Alex, não faça isso, deixa as coisas na mão de Deus. Uma hora ele vai pegar alguém aí que não vai dar mole para ele, alguém que não tem Deus no coração e já sabe o resultado. Mas Diego não parou por aí. Eram ingressos para show, ingressos para entrada em parque aquático, era tudo quanto é coisa errada, que de jeito que ele tinha de enganar alguém, ele enganava.
ele sumia por alguns dias, já não se via Diego ali no condomínio. Mas, uma certa hora, ele foi mexer com gente barra pesada. Ali mais ou menos na periferia, entre Madureira e ali a Penha, entre a Vila da Penha, havia ali uma comunidade dominada por pessoas perigosas. E ele foi justamente mexer com pessoas assim, enganando com ingressos falsos. E eles pagavam até por esses ingressos um valor totalmente abaixo do que é vendido normalmente. Os traficantes tinham poder aquisitivo muito bom. Diego se meteu com essas pessoas sem saber. Aliás, ele sabia que estava se metendo com gente assim, mas quis pagar para ver. Achou que podia dar a volta neles também. Diego, então, lhe vendeu ingressos falsificados para justamente o dono da boca de fumo. E ele, naturalmente, botou sua camisa do Flamengo, o outro lá, os amigos dele, botaram a camisa do Vasco e foram lá para o estádio. Mas chegando lá, novamente souberam que aqueles ingressos não estavam valendo. Diego achou que tinha escapado, mas sabe como é que é? Quando você mexe com gente assim, gente perigosa, eles vão até o inferno para tentar te achar e te mandar para lá, de volta para lá mesmo. Assim aconteceu. Esses traficantes foram atrás desse dito rapaz, Diego. Diego um dia está saindo no meio da rua, ali fora do seu apartamento, e chega ali, estão parados ali dois rapazes que estão com touca na cabeça, estão com aquele jeito meio mal encarado, jeito que olham para ele, meio que estão observando. Até que um chega atrás dele, dá um toque assim nos ombros e diz: "Tu tá lembrado de mim?" Diego olha meio assustado. E o outro cerca ele atrás e fala: "Ó, tá vendo? Tá olhando?" E disse outras coisas horrorosas, até palavrões, xingaram Diego de tudo quanto é jeito. Mas não antes se ficasse nos xingamentos. Ele pegou, mostrou: "Olha essa..." Isso aí, desagrado aqui. Mas deram tanto no Diego, arrebentaram e deram coronhada, chute na cara, chute no não sei aonde, todo quanto é lugar. Diego apanhou e apanhou muito até ficar desfigurado. Mas o que aconteceu? Diego foi mandado para o hospital, ali mesmo, e os bandidos falaram assim mesmo: "É o seguinte, isso aqui é para tu saber onde eu posso te encontrar. Da próxima vez que você aprontar com qualquer um ali da área ou com a gente, tu já sabe, não vai ser surra não, vai ser morte." Mas Diego parecia que não tinha aprendido nada. Continuou com a mesma coisa, contando mentira. E ele saiu do hospital, falava assim: "Eu vi o Velozes e Furiosos número 7, sendo que o número 5 ainda estava no cinema. E ele contava mentira desse naipe assim. E continuou. Foi continuando. E quando ele sumia do condomínio, ouve-se falar que era porque ele levou uma surra, estava de olho roxo. E ele sempre mentia. Um dia ele até estava chavecando uma mulher e falou outras coisas. Falou assim, ele disse assim: "Eu moro no Leblon." E a mulher perguntou: "Em que lugar do Leblon?" "Na Marquês de Abranches." E ela falou: "Pera lá, Marquês de Abranches fica no Flamengo." Aí ele falou: "Não, mas eu tenho casa lá também." Até que a pior que ele disse que morava em outros lugares, como Botafogo, Vasco. E ela falou assim: "Como assim?" Na sede do Vasco, ele disse no bairro do Vasco. Aí ela meio falou: "Pera lá, cara, larga de ser mentiroso, não existe bairro com nome de Vasco e Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Só existe bairro com nome de Flamengo e Botafogo." O cara perdeu a garota ali mesmo e continuou contando as mentiras, até que um dia está ali parado um caminhão de mudança e ali os moradores ali recebendo churrasco, queijo, presunto, refrigerante, bebida de tudo quanto é tipo.
Quando aquele caminhão de mudança parte dali, são soltados fogos, é feita uma festa que não tinha hora para acabar. Aquele vizinho mentiroso estava indo embora dali. Foi despejado porque suas mentiras causavam conflitos ali no condomínio. E não se sabe onde ele está vivendo hoje. Vive contando suas mentiras, vive apanhando de tudo quanto é jeito e não toma a menor vergonha na cara. Fala pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. Agora quem está falando aqui é o Carlos Blanco. Bem, eu contei essa história, né? Essa história realmente aconteceu lá num condomínio em Madureira, ali entre o Campinho. Não adianta eu falar aqui que provavelmente você que está me assistindo não mora lá. Ali entre Madureira e o Campinho, ali na Zona Norte. E era um cara muito mentiroso. E não era só mentiroso não, ele arrumava conflito com todo mundo. Foi só ele ir embora dali que soltaram fogos, comeram churrasco, vinho, tudo da melhor espécie ali. Fizeram uma festa que não tem hora para acabar. Gente, mentira, uma hora ou outra a verdade aparece. Não tem como. Você pode mentir dali, amanhã ou depois descobrem que o que você falou ou o que você mostrou não é verdade, né? Diz a história, né? Aquela musiquinha da barata mentirosa, que era isso, né? Que ela falava e ficava inventando um monte de coisa quando na verdade nem isso, né? É tipo assim, eu falar que eu tenho uma televisão de LCD, sendo que minha televisão é de tubo, né? E tinha um famoso que fazia isso, contava um testemunhos assim, o tal do MC Guina. Ele falava assim, coisas assim que todo mundo já sabia que era mentira. Tipo, eu namoro uma loirona de mais ou menos 1,90 m, sendo que a mulher dele, que ele foi casado, tinha só 19 anos e tinha 1,69 m. Era alta, mas não era tão alta quanto ele falava. E ele falou que era uma das vocalistas do Oficina G3, sendo que o Oficina G3 nunca teve um integrante feminino lá, sempre teve só homens, nunca teve uma mulher no conjunto. E ele contava essas mentiras, ele falava que foi filho de prostituta, foi filho de drogado, sendo que os irmãos dele... É isso, cara, e foi pego na mentira várias vezes. Aquele Ice Blue, né, um negro assim forte, parrudão, quase que sentou-lhe a mão nele, mas nem assim ele tomou jeito. Gente, cuidado com isso, cara. Invistam na verdade, naquilo, por mais que seja doído, é melhor do que a mentira. A mentira é tipo quando você, digamos assim, é como você enganar, tomar, por exemplo, um analgésico, um negócio assim, que engana seu estômago se você é intolerante à lactose, para quando você tomar leite você não passar mal. É mais ou menos por aí. Fica enganando os outros, é como tapar o sol com a peneira, e não tem como. Uma hora a verdade aparece. Gente, entre outro mais, vou deixar vocês comentarem o que vocês acharam disso, dessas mentiras que ele contava, que era até mal contada. Bem, eu vou ficando por aqui. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar cada dia. Entre outro mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.